Bom, gente, vamos lá, né? Boa noite a todos, professora Júlia Andrade, que estou falando com vocês. A gente está na nossa penúltima aula da Semana de Língua Portuguesa. Quem vai palestrar para vocês hoje é a professora Beatriz Assis. Ela vai trabalhar um assunto de extrema importância, eu considero um dos assuntos mais difíceis em língua portuguesa, que é a diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal, tá? É um assunto que vocês têm que prestar muita atenção, porque não dá para a gente matar na primeira explicação. A gente explica, dá mais uma dica, envolve uma série de outros, vamos dizer assim, uma série de eventos, né, para que você possa entender na totalidade. E depois vem a prática. Hoje saiu o edital do Ministério Público do Rio, um concurso aí dos mais importantes concursos, né, dos mais esperados, tá? E aí eu chamo a atenção de vocês, se você, a FGV que vai fazer esse concurso, o assunto que a Beatriz, por acaso, discute hoje tem muito a ver com as provas da Fundação Getúlio Vargas, tá bom? Ok? E o material parece que já tá ali em cima, sim, tá, gente? Amanhã, só um aviso, amanhã a aula do Albert Iglesias será às 10 horas da manhã, tá, gente? Não à noite. Amanhã é sábado, então a aula vai ser um pouquinho mais cedo. Gente, boa noite. Daqui a pouquinho, no finalzinho da aula da Beatriz, eu volto com a lista de descontos do ponto que vocês pediram, tá certo? Dos cursos aí que a gente vai colocar em desconto, tá? A gente vai ter o Pulo do Gato para o Ministério Público. Quem conhece o Pulo do Gato, que é um projeto do ponto dos concursos, a gente está fazendo um para o INSS. O que é o Pulo do Gato? A gente reúne um corpo docente muito experiente, tá certo? Naquela determinada banca, no caso a FGV, não é? E essa aula é ao vivo, como vocês estão assistindo aqui, porém gravada também, tá? Ela é ao vivo e gravada. E o que a gente faz? A gente só dá o que cai. Então, por isso que se chama Pulo do Gato. Eu não tenho tempo para estudar, professora, eu trabalho durante o dia. Então, você tem que fazer curso como Pulo do Gato. Por quê? É o 880. Você vai com aquilo que ou você vai entrar no concurso entre os primeiros, tá certo? Ou vai dar uma coisa errada, mas tipo, a tendência é não dar errado, porque em todos esses anos de trabalho, eu estou nos concursos desde 2003, né? Então a gente só teve um azar, que foi no TRF da segunda região, que a banca mudou todo o perfil assim do nada. Mas a tendência é a FGV não mudar, vai ter Pulo do Gato para o IBGE, já tem no site do ponto, é só entrar em ponto vídeo, que tem Pulo do Gato para o IBGE. Muito bom, tá em promoção até o dia... Acho que até o dia 15/3, salvo engano, tá? E hoje vocês terão o Pulo do Gato, a gente vai anunciar o Pulo do Gato para o Ministério Público, que também vai entrar com preço promocional, tá, gente? Não tem curso melhor na praça e mais barato na praça. Você vai ter Bruno Lima, eu, Macarrão, dando aula, vocês tiveram aula com o Macarrão, vocês já sabem que ele é muito bom, né? Beijão para vocês, vou deixar vocês com a Beatriz, estão em ótimas mãos, tá certo? Vou ter o prazer de conhecer a professora Beatriz. Beijão, tá certo? Ótima aula para vocês, sucesso no concurso de vocês. Beatriz, pode ficar à vontade. Obrigada. Olá, meninos. Eu sou a professora Beatriz, vou trabalhar com vocês adjunto adnominal e complemento nominal, e trabalhar com vocês bastante também a diferenciação entre um e o outro, porque saber, a grande questão da banca é saber a diferenciação entre adjunto adnominal e complemento nominal. O material, eu coloquei bastante exemplo para que nós possamos visualizar bem essa questão do adjunto adnominal e complemento nominal. Às vezes, vocês podem achar que ficou um pouco repetitivo, mas a repetição é necessária para a fixação da regra, né, da aplicação daquilo que nós vamos ver durante toda a nossa aula. Então, vamos lá. Perfeito, ótimo. Então, vamos lá. Complemento nominal e adjunto adnominal. No primeiro momento, nós vamos ver os adjuntos adnominais. Né? Os adjuntos adnominais, como o próprio nome diz, está junto ao nome. Então, ele está sempre junto a um substantivo ou a um pronome substantivo. E assim, os adjuntos adnominais podem ser artigos, definidos ou indefinidos,
podem ser adjetivos ou locuções adjetivas, numerais adjetivos. Então, assim, são todas as palavras que, de alguma forma, implicam um substantivo ou um pronome substantivo. Esses são os adjuntos adnominais. Bom, os adjuntos adnominais, eles acompanham os substantivos. Tanto pode ser o substantivo abstrato como o concreto. Isso é importante já frisar. Os adjuntos adnominais, tanto pode acompanhar os substantivos abstratos, como os substantivos concretos. E, no caso de acompanhar um substantivo, ele designa algumas ideias, exprime alguns valores, como posse. Vocês podem reparar aqui, olha o exemplo. O material do ponto é elaborado por professores capacitados. Reparem no seguinte, material do ponto. Né? Do ponto é o quê? É a posse, é quem possui o material. Por isso que dá o valor de posse. Então, aqui nós temos um adjunto adnominal de posse. Fácil, não é mesmo? Vamos ver. Também o adjunto adnominal pode exprimir origem ou naturalidade. Os concorrentes de Brasília estudam muito. Não é qualquer concorrente, são os concorrentes de Brasília. Então, de Brasília, nós temos um adjunto adnominal de origem ou naturalidade. Especificação. Também, se você desenvolve a ideia, fica muito fácil. Repare, na sala de vídeo, os alunos assistem à aula de constitucional. Veja que não é qualquer sala, é a sala de vídeo. Eu estou especificando qual é a minha sala. Então, aqui de vídeo, nós temos o quê? Um adjunto adnominal de especificação. Também, quando a gente fala aula de constitucional, aqui também a gente está especificando. Não é de português, não é de direito administrativo. A gente tem uma aula de constitucional. Então, nós estamos especificando qual é a nossa aula. Então, aqui, tanto de vídeo quanto de constitucional, nós temos o quê? Adjunto adnominal. São dois adjuntos adnominais. Bom, esse é o mais fácil também, porque não envolve locução, né? Estado ou qualidade. No exemplo aqui, né, que pode vir sim com locução. Excelentes estudantes marcaram a fase final do concurso. Repare, nós temos o substantivo estudantes e fase. Então, excelentes está modificando o substantivo estudante. Tudo que modifica o substantivo tem valor adjetivo. E nós vimos lá naquele slide que o quê? Que os adjetivos e locuções adjetivos tem valor de adjunto adnominal. Eles são adjuntos adnominais na análise sintática. Né? Fase final. Final está modificando também o substantivo fase. Então, o quê? Nós temos uma outra palavra modificando o substantivo. E tudo que modifica o substantivo tem valor adjetivo. Então, nós temos o quê? Outro adjunto adnominal. Convém salientar também que os pronomes oblíquos átomos podem se comportar como exercer a função de adjunto adnominal. Complicou? Não, não complicou, não. Observe o exemplo que a gente consegue visualizar isso. Olha, perceba, comprei o carro sem saber que estava quebrado. Observe que comprei-lhe o carro é a mesma coisa que eu dizer comprei o seu carro, comprei o carro dele, comprei o seu carro, o seu é o quê? É um pronome adjetivo possessivo que o quê? Está junto com o substantivo, também se relaciona com o substantivo, então tem valor de adjetivo, então também é um adjunto adnominal. Então não há nenhuma complicação aí se desenvolver o raciocínio dessa maneira. Então, comprei o carro é a mesma coisa aqui, comprei o seu carro. Então, o me aqui na frase é um adjunto adnominal? Sim, é um adjunto adnominal e a banca costuma cobrar. Então, vamos ficar atenta a esse detalhe aí. Bom,
Os complementos nominais, eles completam os substantivos abstratos, os adjetivos e os advérbios. Aí é onde começa a repetição. Porque é importante, vocês observarão que a banca, ela repete, inclusive, as questões. Então, é importante muito fazer muito exercício, porque as questões se repetem. Então, vocês observarão, até com os exercícios que nós vamos fazer, que as questões se repetem. Então, quanto mais questões de exercício vocês fizerem, mais vocês compreenderão e a possibilidade de vocês se depararem com a questão da prova é grande, porque aplica da mesma forma, só que com frases diferenciadas, né? Mas no mesmo sentido, do mesmo jeito. Eu vou mostrar para vocês. Bom, então vamos lá. Eu falo da repetição porque nós vimos o adjunto adnominal. O adjunto adnominal é o quê? O que acompanha o substantivo abstrato ou concreto, né? Ou os pronomes substantivos. Já os complementos nominais, eles completam nomes abstratos, os adjetivos e os advérbios. Então, repare que o adjunto adnominal está junto com o substantivo abstrato e concreto. O complemento nominal só completa nomes abstratos. Então, o que nós concluímos aqui? Que, se houver um substantivo concreto, acabou. Não há dúvida se é um adjunto adnominal ou um complemento nominal. Se houver um substantivo concreto, nós temos um adjunto adnominal. A dúvida ficará somente se houver um substantivo abstrato, porque aí tanto pode ser um complemento nominal como um adjunto adnominal. Mas nós vamos ver detalhadamente, e não haverá dúvida se é um adjunto adnominal ou um complemento nominal. Vamos ver o exemplo. Ninguém deve sentir receio de perder. Receio é um substantivo abstrato, então tanto pode ser um adjunto adnominal quanto um complemento nominal. Agora, receio de quê? Receio de perder. Repare que esse D é regencial. O substantivo receio solicita essa preposição. Então, de perder completa o sentido do substantivo receio. Então, de perder, nós temos um complemento nominal. Bom, aqui vale lembrar, os adjuntos adnominais completam o sentido estão junto dos substantivos concretos. Então, se houver um substantivo concreto, é um adjunto adnominal. Então, a diferença, a dúvida ficará sempre quando for um substantivo abstrato. Então, quando for um substantivo abstrato, o que nós vamos fazer para sanar essa dúvida? Se houver relação passiva, nós teremos um complemento nominal. Se houver relação ativa, nós teremos o quê? Um adjunto adnominal. Agora, vamos treinar, aplicar a regra para sanar toda e qualquer dúvida. O medo da criança causa incômodo aos pais. Medo da criança. Da criança é a possuidora do medo ou é sobre o que recai a ação? Não. A criança é a possuidora do medo. A criança tem medo. Então, nós temos aqui uma relação ativa. Então nós temos o quê? Um adjunto adnominal. Vamos ver o número 2. Medo do escuro aterroriza a criança. Medo do escuro. Do escuro é sobre o quê? Recai a ação ou é quem pratica a ação? Aqui percebemos que é a criança que tem medo do escuro. Então, é sobre o que recai a ação. Então, a gente tem um valor passivo. Então, medo do escuro é um complemento nominal. Perceberam a diferença? Vamos treinar mais um pouquinho. O amor dos pais impressionava a todos. Aqui, os pais amam ou são amados? Amor dos pais. Os pais amam. Então, voz ativa. Então, nós temos adjunto adnominal. O amor aos filhos impressionava a todos. O amor aos filhos.
Os filhos aqui, eles amam ou eles são amados? Aqui a gente tem um valor passivo. Os filhos são amados. Então, nós temos um complemento nominal. O aluguel dos vestidos foi vantajoso. O que vocês acham? Nós temos aqui uma adjunta de nominal com complemento nominal. A gente tem uma voz passiva ou uma voz ativa. Aqui, dos vestidos. É o que? Praticação é sobre o que recai a ação. Então, os vestidos são alugados ou foram alugados. Então, aqui a gente tem um valor passivo. Assim, a gente tem um complemento nominal. Viu como está ficando fácil? E o raciocínio é esse. Vamos lá. As casas de madeira são ótimas no inverno. Bom, nós vimos que só há dúvida quanto aos substantivos abstratos, ao que acompanha os substantivos abstratos. Quando a gente tiver um substantivo concreto, o que nós vimos? Quando for um substantivo concreto, nós teremos adjunto adnominal. A dúvida fica só quando for um substantivo abstrato. Então, casas de madeira é um adjunto adnominal. Andrade não foi insensível ao sofrimento do amigo. Sofrimento do amigo. O amigo sofre. Voz ativa. Então, nós temos um adjunto adnominal. A história é cheia de teias de aranha. Já começa. Teias. É um substantivo abstrato ou é um substantivo concreto? Um substantivo concreto. Então, não há dúvida. De aranha é um adjunto adnominal. Na número 9. Teria sido melhor a repetição das palavras. Repetição é um substantivo abstrato ou é um substantivo concreto? Bom, aqui nós temos um substantivo abstrato. Então, tanto pode ser um adjunto adnominal quanto um complemento nominal. Vamos fazer a diferenciação. Nós temos uma relação ativa ou uma relação passiva? Repetição das palavras. Das palavras. É sobre o que? Recai ação ou o que pratica ação? As palavras são repetidas. Aqui a gente tem o quê? Um valor passivo. Então, nós temos um complemento nominal. Afinal, cansado daquela vida de cigano, voltei para a mata. Vida de cigano. Lembra que nós vimos que os adjuntos adnominais, eles exprimem alguns valores. Quando eu falo vida de cigano não é qualquer vida. Não é a vida saudável, não é uma vida de atleta, não, é uma vida de cigano. Estou especificando qual é a vida. Então, nós temos um adjunto adnominal de especificação. Na número 11. A admiração a Fabiano é que ia ficando maior. Admiração a Fabiano. Admiração é um substantivo abstrato. Então, tanto pode ser um adjunto adnominal quanto um complemento nominal. A Fabiano é quem recebe a ação ou é quem pratica a ação? É quem recebe a ação. Alguém admira Fabiano. Então, nós temos um valor passivo. Então, aqui nós temos um complemento nominal. Viu como é fácil? Precisamos de treino. A partir do treino, acabou, não tem para ninguém. Aluno do ponto é assim, não tem para ninguém. Vamos fazer os exercícios, todos os azuis serão sanados. Na número 12. A lembrança dos sofrimentos passados esmoreceram. Dos sofrimentos passados, é o que? Pratica a ação de lembrar ou que se recebe a ação de ser lembrado. Então, os sofrimentos passados são lembrados. Então, nós temos aqui uma voz passiva. Então, nós temos um complemento nominal.
Então, nós vimos que os adjuntos adnominais, eles acompanham os substantivos abstratos e concretos. E vimos que o complemento nominal completa o sentido de substantivo abstrato. E não há complemento nominal de substantivo concreto. De outra forma, nós vimos também que os complementos nominais, eles completam os adjetivos e os advérbios. Mas nós vimos que os adjuntos adnominais completam os substantivos. Então, se houver um adjetivo ou um advérbio, já sabemos também por eliminação que é um complemento nominal e não um adjetivo. Viu como vai ficando fácil? A gente vai eliminando as possibilidades, colocando a regra em prática e tudo vai clareando. Veja, Laura estava consciente de tudo. Laura é o substantivo. Laura, consciente. Consciente modifica o substantivo Laura. Então, nós temos um adjetivo. Mas consciente de quê? Consciente de tudo. De tudo completa o sentido do adjetivo consciente. Então, nós vimos que pode ser um adjunto adnominal? Não pode. O adjunto adnominal está junto a um substantivo, a um nome, e não a adjetivo. Então, aqui não há dúvida, é um complemento nominal. Veja outro exemplo. João sempre foi fiel às suas concepções. Fiel modifica o substantivo João. João, fiel. Então, o que modifica o substantivo tem valor adjetivo. Então, fiel a quê? Às suas concepções. Perceberam que as suas concepções completa o sentido do adjetivo fiel? Então, aqui nós temos outro complemento nominal, porque o adjunto adnominal não está junto adjetivo, ele está junto a substantivo, a nome, por isso que é adjunto adnominal. Bom, assim como o adjetivo, assim como o adjunto adnominal, que também pode ser representado como pronome oblíquo, o complemento nominal da mesma forma. Mas se desenvolvermos o mesmo raciocínio, perceberão que é a mesma semântica, é o mesmo valor. E fácil vocês perceberão que o pronome oblíquo é um complemento nominal. Repare, caminhar a pé lhe era saudável. Caminhar a pé era saudável. Saudável é um adjetivo. Mas era saudável para quem? Para ele. Então, o lhe completa o sentido do adjetivo saudável. O que completa adjetivo é o quê? O que nós vimos? É complemento nominal. Porque não há adjetivo que complete. Não há adjunto adnominal que complete adjetivo. Então, o que completa adjetivo é o quê? Complemento nominal. Bom, vamos praticar o mesmo raciocínio, agora aplicando todas as regras que nós vimos. Vamos analisar se o substantivo é abstrato, se o substantivo é concreto, e se houver pronome oblíquo, se ele é um adjunto adnominal ou se é um complemento nominal. Vamos lá, eu vou fazer junto com vocês, né? Eu vou dar um tempinho para que vocês possam também desenvolver esse raciocínio, né? E a gente chega ao aprendizado. Vamos lá. A fuga do ladrão foi usada. Fuga do ladrão. Do ladrão. É quem praticou a ação ou sobre quem recai a ação. Nós temos um valor ativo ou passivo? Temos um valor ativo. Ladrão fugiu. Então, nós temos o quê? Um adjunto adnominal ou um complemento nominal? Vimos que valor ativo é o quê? Adjunto adnominal. Vamos para a próxima questão. Saiu, deixando a mulher e a filha ansiosas pelo resultado. Repare como vai ficando fácil, gente. A gente vai aplicando a regra, vai ficando muito fácil. Veja, a mulher e a filha ansiosas. Ansiosas modifica o substantivo mulher e filha.
O que modifica substantivo tem valor adjetivo. O que nós vimos? O que completa adjetivo? O que completa adjetivo é um complemento nominal. Então, pelo resultado, é o complemento nominal de ansiosos. Ansiosos pelo quê? Pelo resultado. Então, pelo resultado, nós temos um complemento nominal. Bom, ele estava tão acostumada à timidez do homem. Timidez do homem. Nós temos uma relação ativa ou passiva do homem. É sobre quem recai a ação, o sentimento, ou é o possuidor? É o possuidor, é a timidez do homem. Então, aqui nós temos o quê? Um adjunto adnominal. Gente, eu estou fazendo essas questões para vocês pegarem a base, o raciocínio, para que depois, quando a gente entrar nas questões, vocês consigam desenvolver todo esse raciocínio. Então, muita atenção e tentem desenvolver o raciocínio, para que na hora das questões fica fácil para a gente. Vamos lá. A certeza da vitória o deixou ansioso. Certeza da vitória. Da vitória é sobre o que? Recai a ação ou é quem pratica a ação? É alguém que tem certeza da vitória. Então, nós temos aqui uma relação passiva. Assim, nós temos um complemento nominal. Agora, a certeza de Pedro o deixou ansioso. Certeza de Pedro. De Pedro é o possuidor do sentimento ou é sobre quem recai o sentimento? Nós vemos aqui, percebemos claramente que é Pedro que tem a certeza. Voz ativa. Então, nós temos o quê? Um adjunto adnominal. Vamos para a próxima. As compras dos viajantes deixaram a alfândega alerta. As compras dos viajantes. Dos viajantes é sobre quem recai a ação ou é quem pratica a ação? Os viajantes compraram. Então, nós temos o quê? Voz ativa. Então, adjunto adnominal. Agora, observe. As compras de eletrônicos deixaram a alfândega alerta. De eletrônicos é sobre o que recai a ação ou é o que pratica a ação? Não, gente. Os eletrônicos foram comprados. Claramente uma voz passiva. Então, aqui nós temos um complemento nominal. Bom, agora acho que a gente pode passar para as questões da FGV, da banca. As questões são muito parecidas, assim, tem o mesmo estilo. A banca pede para apontar o número de complementos nominais. Os não solicita identifique o termo regencial, que solicita uma preposição regencial. Pede para também ver a classificação diferente das demais. Nós vamos ver passo a passo e vocês serão umas 10 questões da FGV e vocês observarão que as questões se repetem. Então, muito importante fazer o maior número possível de exercícios para fixação do conteúdo. Então, vamos lá. Considerando os seguintes segmentos do texto. Eu não coloquei o texto para não estender muito. Só com o enunciado a gente consegue resolver. Então, vamos lá. Redução da maioridade penal e inclusão de jovens. A afirmação correta sobre o papel dos termos sublinhados é. Então, o que a questão quer? Que determine da maioridade penal e de jovens se é adjunto nominal ou complemento nominal. Então, vamos analisar cada item separadamente. Redução da maioridade penal. Da maioridade penal é sobre o que recai a ação ou é o que pratica a ação? Bom, percebemos que a maioridade penal foi reduzida. Então, o que? Nós temos uma voz passiva. Então,
complemento nominal. Inclusão de jovens. Os jovens foram incluídos. Relação passiva. Outro complemento nominal. Viu como é fácil? Depois de todas aquelas questões que nós desenvolvemos no raciocínio, que as questões vão ficando muito fáceis, então quanto mais exercício fizer, mais nós seremos capazes de desenvolver o raciocínio que a banca quer. Então, qual é a resposta? Os dois termos exercem a função de complementos nominais. Vamos para a próxima questão. Essa é um estilo de questão que cai muito, em muitas provas, cai muito mesmo. O segmento textual em que a preposição é uma exigência de um termo anterior. Bom, aqui a gente precisa conversar um pouquinho. Ontem vocês viram, com o professor Fabiano, a respeito das preposições e os valores que elas têm, que elas exercem, que elas exprimem, né, dentro de uma frase, dentro de um contexto. Quando essas preposições, elas exprimem esses valores, a gente não tem uma preposição regencial. Porque a preposição regencial, ela é exigida pelo substantivo. Então, o que isso quer dizer? Se ela é exigida pelo substantivo, o termo que vier depois completa o substantivo. Então, o que a questão aqui nos solicita? O segmento textual em que a preposição é exigida de um termo anterior. Então, que é o quê? O complemento nominal. Então, entre as 5 alternativas, nós vamos buscar aquela que desempenha a função de complemento nominal. Então, vamos lá. Item por item, vamos desenvolver o raciocínio. Digitação de mensagens. De mensagens é sobre o que? Recai ação ou o que pratica ação? Percebemos que mensagens são digitadas. Então, é uma voz passiva. Então, aqui nós temos um complemento nominal. Já matamos a questão. É a letra A, desculpa, é a letra A a alternativa correta. Mas vamos analisar cada item, os outros itens, para a gente desenvolver o raciocínio do nosso conteúdo. Fones de ouvido. Gente, não tem nenhum raciocínio. Fone é um substantivo abstrato concreto. Concreto. Se a gente tem um substantivo concreto, o que nós temos aqui? Simplesmente uma adjunta de nominal. Porque não existe complemento nominal de substantivo concreto. Letras de seus celulares. Repare que de seus celulares, não repare que de seu celular especifica, não é letra de qualquer coisa. Letra de seu celular, não é letra do computador, é letra de seu celular. Então, está especificando. Teclados de computador. Também não é qualquer teclado. É teclado de computador, nós estamos especificando. Além de teclado também ser um substantivo concreto. Casos de adultério. O mesmo caso das outras 3 alternativas anteriores. Nós temos o quê? Não é caso de polícia, é caso de adultério. Então, nós temos o quê? Um adjunta de nominal de especificação. Então, qual é a resposta? Letra A, digitação de mensagens. Digitação de mensagens é o complemento nominal. Vamos lá. Assinale a opção que indica o termo sintático de classificação diferente da dos demais. Aqui nós vamos ter que analisar as 5 frases e vamos ver aquela que difere das demais. Vamos lá. Modificou a vida das pessoas. Vida das pessoas. Das pessoas é o quê? É a possuidora ou é sobre o que recai a ação? A gente vê que é uma relação de posse e vida das pessoas. Então, nós temos um adjunto adnominal. Indivíduos de lugares distantes. Né? Indivíduos de lugares distantes. De lugares distantes, nós temos o quê? Especificando. Então, nós temos o quê? Um adjunto adnominal
de especificação. Aumento de desemprego. De desemprego é sobre o que? Recai ação ou que pratica ação? E nós temos um substantivo abstrato, né, que vem do verbo aumentar. Aumento de desemprego. Desemprego é aumentado. Então, aqui nós temos um complemento nominal. Então, é a nossa resposta? É a nossa resposta. Nós vimos que as duas alternativas anteriores, nós temos adjunta de nominal. Mas vamos continuar a análise para desenvolver o raciocínio. Aspectos da globalização. Tá vendo? Não é qualquer aspecto. É aspecto da globalização. Eu estou especificando. Então, aqui nós temos um adjunto adnominal de especificação. Pessoas de diferentes lugares, né? Primeiro que pessoa substantivo completo, então já não tem dúvida que é um adjunto adnominal. E de diferentes lugares, eu estou especificando também, né? Pessoas de diferentes lugares. Então, nós temos um adjunto adnominal. Então, qual é a nossa resposta? Letra C. Vamos para a próxima. A segunda questão que nós fizemos é muito parecida com essa. Por isso que eu sempre converso com os alunos a respeito disso. As questões se repetem. Veja que é o mesmo estilo, o mesmo desenvolvimento do raciocínio dessa questão da outra que nós fizemos. Vamos praticar novamente. O termo sublinhado que desempenha uma função diferente dos demais é... Vamos lá, analisar item por item. Patente de medicamentos. Observe que eu estou especificando qual é a patente. Não é qualquer patente, é a patente de medicamentos. Se eu estou especificando, nós temos um adjunto adnominal de especificação. Agora, desenvolvimento dos medicamentos. Desenvolvimento vem do verbo desenvolver. Então, nós temos um substantivo abstrato. Então, o raciocínio é, vamos lá, dos medicamentos. É sobre o que recai ação, ou que pratica ação. É sobre o que pratica ação. Então, aqui nós temos um complemento nominal. Tá, então nós temos uma adjunta de nominal já e um complemento nominal. Vamos ver, então, qual é a nossa resposta. Se é a letra A ou a letra B, né? Vamos analisar as outras alternativas. Lançamento comercial do produto. Do produto é sobre o quê? Recai ação ou que pratica ação? É sobre o que recai ação. Então, nós temos o quê? Um valor passivo. Então, nós temos um complemento nominal. Distribuição de medicamentos. De medicamentos é sobre o quê? Recai ação ou que pratica ação? É sobre o que recai ação. Então, distribuição de medicamentos nós temos um complemento nominal também. Tratamento do câncer. O câncer é tratado? Então, ou foi tratado? Então, nós temos o quê? Uma voz passiva. Também temos outro complemento nominal. Então, qual é a nossa resposta? Letra A. Viu como é muito fácil, perceberam? Como desenvolvendo esse raciocínio, a gente consegue resolver todas as questões? Não há erro. Vamos para a próxima questão. Eu deixei em destaque já os substantivos para nos ajudar aqui, que o nosso tempo não é muito extenso. Então, eu já deixei os substantivos em destaque para ficar mais fácil para a gente visualizar e poder analisar cada trecho. Esse é um outro tipo de questão que também muito cobrada nas provas. Vamos lá. A ordem econômica consagrou princípios vitais, a função social da propriedade, as garantias de livre concorrência, a defesa do consumidor e do meio ambiente e o tratamento fiscal
simplificado para micro, pequenas e médias empresas. O que a questão solicita? Que identifiquemos quantos complementos nominais há na frase. Então, vamos lá. Função social da propriedade. Da propriedade é sobre o que recai a ação ou é o possuidor da ação? É o possuidor. Perceba que não é qualquer função, é a função da propriedade. Então, aqui a gente tem o quê? Um adjunto, adnominal de especificação. Vamos ver o próximo substantivo. As garantias de livre concorrência. Livre concorrência é sobre o que recai a ação ou o que pratica ação? É sobre o que recai a ação. Então, aqui nós temos um complemento nominal. Vamos colocar na conta. Primeiro complemento. Vamos ver se há mais. Defesa do consumidor e do meio ambiente. Consumidor e meio ambiente. É sobre o que recai a ação ou o que pratica ação. Consumidor e meio ambiente são defendidos. Então, nós temos o quê? Outro complemento nominal. Tratamento fiscal simplificado para micro, pequenas e médias empresas. Então, micro, pequenas e médias empresas recebe ação ou pratica ação? Não recebe ação. Elas recebem tratamento fiscal. Então, nós temos o quê? Outro complemento nominal. Viu como fica fácil se a gente desenvolver o raciocínio de tudo aquilo que nós aprendemos? Muito fácil. Então, fácil perceber que nesta questão nós temos o quê? 3 complementos nominais. Então, vamos treinar. Vamos treinar mais um pouco, que é um treino que a gente não deixa passar nenhuma questão. Vamos lá. O mesmo estilo, nós já fizemos acho que 2 ou 3 questões neste mesmo estilo. Vamos embora lá. A expressão sublinhada que exerce uma função sintática diferente das demais, por ser considerada um complemento. Então, quer dizer, de 5 alternativas, nós temos 4 adjuntos adnominais e um complemento. Precisamos identificá-lo. Então, vamos lá. Interesses das crianças. As crianças têm interesse. Então, aqui nós temos o quê? Uma relação ativa. Então, um adjunto adnominal. Pronto, não é a letra A. Autonomia das mulheres. Das mulheres é a possuidora, são as possuidoras da ação, ou sobre o que recai, sobre quem recai a ação? Né? Não, é voz ativa. Então, nós temos outro adjunto adnominal. Direitos dos homossexuais. Dos homossexuais, é o possuidor ou é sobre quem recai a ação? O possuidor. Então, dos homossexuais, nós temos um adjunto adnominais. Teses da esquerda. O mesmo raciocínio. Não é qualquer tese, é teses da esquerda. Possuidor, especificação. Então, nós temos outro adjunto adnominal. Por eliminação, nós sabemos que a alternativa correta é a letra E. Mas vamos desenvolver o raciocínio para a fixação do conteúdo. Nada melhor do que praticar. Ampliação das liberdades. As liberdades são ampliadas. Então, nós temos o quê? Voz passiva. Assim, nós temos um complemento nominal. Mais uma questão no mesmo estilo de outras que nós fizemos aqui. Assinale a alternativa em que o tema abaixo não exerce, está sobrando o quê? Não exerce a função de complemento nominal. Por quê? Por não ser o paciente do termo anterior. Então, o quê? Sabemos que a relação passiva é exercida pelo complemento nominal.
Se não quer o termo que exerce o sentido passivo, então quer o quê? O adjunto adnominal. Vamos analisar item por item novamente, sem problema. A criação de um fundo. Um fundo é sobre o que recai a ação ou quem pratica a ação? É sobre o que recai a ação. Então, nós temos o quê? Voz passiva, então, complemento nominal. Deteriorização das cidades. Da cidade é sobre o que recai a ação ou que pratica a ação? Sobre o que recai a ação. Aqui nós temos também voz passiva. Então, valor passivo. Então, outro complemento nominal. Provisão de recursos. Recursos é sobre o que recai a ação ou é o que pratica a ação? Não, é sobre o que recai a ação. Então, temos outro complemento nominal. Viu como vai ficando fácil? Agora, a prática é necessária. Muita prática, estudar muito, revisar muito, às vezes fazer o mesmo exercício 2, 3 vezes, até a fixação de como desenvolver a regra, isso é muito importante. Vamos lá para a letra D. Situação de urgência. Porque não é qualquer situação, não é uma situação normal, é uma situação de urgência, estou especificando qual é a situação. Então, aqui nós temos o quê? Um adjunto adnominal. E vê que a relação não é passiva. Então, essa é a alternativa, que não é um complemento nominal, por não ser o paciente do termo anterior. É a letra D. Mas vamos desenvolver o raciocínio com a letra E também, com a alternativa E. Planejamento das cidades. Há dúvida, gente, que é uma relação passiva? Viu como uma coisa vai ficando muito fácil? Muito fácil? Cidades. Recebe ação ou pratica ação? Recebe ação. Tem o quê? Valor passivo. Das cidades, exerce valor de paciente do planejamento. Então, nós temos o quê? Complemento nominal. Então, qual é a alternativa? Correta? Letra D. Bom, vamos lá. Outra questão para analisarmos o quê? Quantos complementos nominais há na oração. Então, vamos ter cuidado, porque, assim, nós contarmos errado, nós vamos errar a questão. Então, tem que ter muita calma, muito raciocínio, desenvolver direitinho o raciocínio, que não há erro. Com o raciocínio que nós desenvolvemos durante toda essa aula, não tem como errar. Vamos praticar que não tem como errar. Nós acertaremos todas as questões de complemento nominal e de junta de nominal. Vamos lá. No Brasil, o debate sobre ética tributária só recentemente ganhou vulto em decorrência do aumento da carga tributária, da expansão da indústria de luminárias, do visível aperfeiçoamento da administração fiscal, da estabilidade econômica e da crescente inserção do país na economia globalizada. Então, vamos lá. Deixei novamente os substantivos grifados para ficar mais fácil a nossa visualização e, consequentemente, a análise da oração. Então, vamos lá. Aperfeiçoamento da administração fiscal, da estabilidade econômica e da crescente inserção do país na economia globalizada. Nós temos a administração fiscal e da estabilidade econômica e da crescente inserção do país. Isso é o quê? É o que recebe ação ou que pratica ação? Administração fiscal. Vamos pegar o termo mais próximo, para ficar mais fácil para a gente visualizar. Administração fiscal é o que pratica ação ou que recebe ação? Nós temos aqui um valor passivo ou um valor ativo? Nós temos um valor passivo. Então, nós temos um complemento nominal. Pronto, um complemento nominal. Vamos lá. Da crescente inserção do país na economia globalizada. Inserção do país. Do país. É o que recebe ação ou o que pratica ação? É o que recebe ação. Então, nós temos outro complemento nominal. Então, aqui, nessa alternativa, nós temos o quê? Nessa questão, 2 complementos nominais.
Reparem que, por que eu sublinhei? Vamos analisar o restante da oração para vocês perceberem bem que não tem como. Nesse trecho grifado, nesse trecho que está sublinhado, foi o que a banca pediu que analisasse quantos adjuntos adnominais tem ali. Repare que visível aperfeiçoamento, visível é o quê? É o termo que modifica o substantivo visível. O que modifica o substantivo tem valor adjetivo, então é um adjunto adnominal. Administração fiscal. Fiscal é a palavra que modifica a administração, que é um substantivo. O que modifica o substantivo tem valor adjetivo. Então, nós temos um outro adjunto adnominal. Estabilidade econômica, da mesma forma, percebemos claramente que econômica, a palavra econômica é um adjetivo, então, outro adjunto adnominal. Perceberam? Perceberam como fica fácil quando a gente aplica a regra e não há dúvida se é adjunto adnominal ou complemento nominal? Fica fácil, né? Vamos lá. Mais uma questão. Que provou o maior desastre fiscal da história brasileira, induzindo a disparada do déficit público, da dívida interna e da carga tributária. Vamos lá. Eu deixei novamente os substantivos destacados. Que provocou o maior desastre da história brasileira. Vocês perceberam que não foi qualquer desastre? É desastre da história brasileira. Então, nós temos aqui o quê? Um adjunto adnominal de especificação. Estou especificando qual foi o desastre. Foi o desastre da história brasileira. A mesma coisa acontece com disparada do déficit público, da dívida interna e da carga tributária. Está vendo que, assim, que todos esses do déficit público, da dívida interna e da carga tributária, eles estão especificando qual foi a disparada? Então, aqui nós temos o quê? 2 adjuntos adnominais. E o que a questão solicita? No trecho acima, em relação às ocorrências de complemento nominal, é correto afirmar que há. Há quantos complementos nominais aí, gente? Vimos que nenhum, não temos nenhum, porque os 2 substantivos estão acompanhados de adjuntos adnominais. Então, resposta, letra E. Bom, gente, ficamos por aqui. Desejo a todos muito boa sorte. Agora um tempinho que nós vamos conversar e tirarei algumas dúvidas que vocês, porventura, ainda permanecerem. Então, vamos lá. Aqui, vamos 2 questões já. 3, na verdade. A 28, a 29 e a 15. Vamos lá. Vamos lá. Vamos refazer. Se há dúvida, vamos refazer que não ficará dúvida. Vamos lá. 15. Ela estava tão acostumada à timidez do homem. Está vendo que do homem é o possuidor do sentimento? É a timidez do homem. Então, nós temos o quê? Um adjunto adnominal de posse. Deu para entender isso? Vamos lá para 25. Função social da propriedade. Vocês perceberam que função da propriedade, que tem a relação de posse, ou até mesmo de, eu posso dizer, vamos dizer, mais posse do que especificação, mas vocês veem que é função da propriedade. Então, não tem, é o quê? O possuidor da ação, não é sobre o que recai a ação. Entendeu? Então, nós temos o quê? Uma adjunta adnominal. Agora, garantias da concorrência. Concorrência é sobre o que recai a ação ou é o que pratica a ação? Então, é o que? É sobre o que recai a ação. Então, nós temos o que? Valor passivo. Então, um complemento nominal. A mesma coisa, defesa do consumidor e do meio ambiente. O consumidor e o meio ambiente são defendidos. Relação passiva. Tratamento para micro, pequenas e médias empresas. É o quê? Relação passiva também.
outro complemento nominal. Então, aqui nós temos 3 complementos nominais. Bom, eu entendi, alguns alunos, eu percebi que solicitaram, perguntaram se a administração fiscal, da estabilidade econômica, da crescente seção do país na economia globalizada, perguntaram se da estabilidade, se é outro complemento nominal. Percebam que da administração fiscal, da estabilidade econômica e da inserção do país, é todo um complemento de aperfeiçoamento. Então, todos esses 3 completam aperfeiçoamento. Então, nós temos o quê? Um complemento nominal, entendeu? É um segmento só. Agora, do país, já é um outro complemento nominal, porque completa já um outro substantivo, inserção do país. Deu para entender? Questão 23, vamos lá. E a 29. Desculpe, meninos, eu pulei a 23, eu vou fazer a 22, porque da 22 está para 24. Falha, então eu não sei se a dúvida está na 22 ou na 23. Se puderem me sanar essa dúvida, ótimo, eu volto na questão. Vou fazer a 29 então. Que provocou o maior desastre fiscal da história brasileira? Vocês viram que da história brasileira é o possuidor do desastre? Então, nós temos voz ativa, posse, né? Então, não tem relação passiva. Então, nós temos adjunta de nominal. E disparada do déficit público, da dívida interna e da carga tributária, a relação de quê? De especificação. Não foi qualquer disparada. Foi disparada do déficit público, da dívida interna e da carga tributária. Então, é o quê? É uma relação de especificação. Então, outro adjunta de nominal de especificação. 25. 3 pessoas pediram 25. Vamos voltar para 25. Função social da propriedade. Vocês viram que função da propriedade tem o sentido de quê? De posse, função da propriedade. Não é qualquer função, é função da propriedade. A gente pode até classificar mais como especificação. Não é qualquer função, é função da propriedade. A propriedade tem a função. Então, tem uma relação ativa. Então, aqui nós temos uma adjunta de nominal. Garantias de livre concorrência. A livre concorrência é garantida. Voz passiva, complemento nominal. Pense, defesa do consumidor e do meio ambiente. Defesa do consumidor. Reparou? Tem a carga passiva, então complemento nominal. Tratamento das empresas. Reparou como tem o sentido de passividade? É um complemento nominal. Então, aqui nós temos 3 complementos nominais. Eu ajudei? Consegui ajudar vocês? Vou dar uma palavra final aqui, enquanto eles perguntam alguma coisa. Seguinte, gente, vai ter pulo do gato para o MP, sim. Porém, o curso, como o edital saiu hoje, o pessoal está confeccionando a aula, tá? Amanhã, segunda-feira, vocês já saberão. Tranquilo? Gostaram da aula da Beatriz? Né? Muito boa. Excelente aula aqui, com sua atenção. Vai fazer uma excelente questão de complemento nominal e adjunto de nominal, tá? Muito transparente, exposição muito tranquila, muito segura. Adorei, tá bom? Espero que vocês tenham gostado também. E amanhã, gente, aula do Albert, tá? Deixa eu abrir aqui. Aula do Albert. Professora, fecha só seu microfone para mim, fazendo favor, um pouquinho. Que dá uma microfonia. Beatriz? Beatriz? Você me ouvindo? Acho que não está ouvindo agora. Vamos lá. Então, pessoal, amanhã, aula do Albert, aula sobre crase. Quem vai fazer prova em especial do CESP? Crase cai em todos os concursos, tá? Se complemento é muito bom para FGV, em especial, crase pega tudo que vocês imaginarem. Então, amanhã, 10 horas da manhã, aula do Albert. O pessoal que está perguntando sobre os custos do ponto, esse produto novo chamado Pulo do Gato, gente, é produto assim, para aquelas explicações como eu vou explicar para vocês, bem resumidas, mas bem focadas no concurso mesmo. É para quem não tem tempo de estudar, precisa
vamos dizer assim, ter um contato maior com o professor, então a interação é ao vivo e gravada, tá bom? Então, o Pulo do Gato do IBGE já está no site. Semana que vem é semana gratuita do IBGE no ponto, a partir do dia 29. Quem vai fazer prova da FGV, vale a pena assistir IBGE, mesmo que vai fazer MP do Rio, eu aproveitaria o IBGE e assistiria a semana toda. E a gente tem, eu deixei uma lista para vocês de promoções, que algumas já estão com desconto no site do Ponto para vocês, outras vão entrar, inclusive o curso da professora Beatriz, vocês assistiram a aula agora, ela tem um curso de questões do CESP, tá certo? Que está com desconto, e a vantagem do Ponto, vocês podem dividir até 6 vezes, tá? E o português definitivo, vou ver se a professora Beatriz vem com a gente português definitivo. O português definitivo, ele reúne o corpo docente de língua portuguesa do Ponto. Só a professora Cláudia que não vai poder estar por causa de horário mesmo. Português definitivo é um curso que a gente começa a gravar em abril, ele está com desconto até o dia 4 de abril, se estiver apertado, dá para você esperar até o dia 4 de abril, acho que está R$260, português dividido em 6 vezes, só que é um curso para você fazer um português único. Por quê? Porque ele pega desde a interpretação de texto até vamos dizer assim, a parte de estilística na língua portuguesa, ou seja, e cada aula vai ser enquadrada. Por exemplo, a aula do Albert de concordância, ele vai falar, olha, essa aula que eu vou dar de concordância serve para concursos do CESP, da FCC, ou seja, você faz uma economia o ano inteiro, tá? Então, o português definitivo é para isso. E você pega agora, estuda até o final do ano. O curso fica disponível para você até o final de 2016, tá bom? Tranquilo? Certinho? Gente, gostaram da aula da Beatriz? Eu adorei. Tá? Eu agradeço vocês a participação. Alguma dúvida mais? A gente pode fechar? Júnia, lembrar os meninos que não deixar de fazer os exercícios, são muitos exercícios, o material está bem completinho, cada questão comentada, então, quem não assistiu o vídeo, ou quer assistir de novo, não houver possibilidade disso, lá está explicadinho, item por item, do mesmo jeito da aula, está desenvolvido o raciocínio em cada alternativa. Você está falando do seu curso do CESP? Não, no material que eu disponibilizei hoje. Ah, perfeito. Não, eles baixaram o material aqui, gostaram muito, adoraram. Tá, gente? A pessoa está reiterando. 50 questões tem lá. Tá? A pessoa está reiterando, tem 50 questões do material dela, tá bom? Então, olha só. A gente vai ter semana do Senado, no ponto dos concursos. Nós vamos ter semana da redação nota 100 para a FCC. Vamos ter semana do auditor fiscal, lá para abril, tá bom? Então, tem semanas até agosto. Teremos semana dos tribunais em junho. Enfim, acompanhou o site do ponto, você tem novidade, você tem aula. Os professores estão nesse nível aí, tá certo? Ou seja, professores desse gabarito, tá bom? Tranquilo? Gente, a semana do IBGE começa dia 29, tá? Quem perguntou. E a semana do Senado começa dia 5. Dia 5 de março começa a semana do Senado. Quem está prestando atenção já sabe, o Senado Federal vem com um concurso aí de arrebentar. É um concurso que é coisa raríssima praticamente, né? Iniciais para nível médio, R$14 mil. Então, quer dizer, não precisa nem explicar o quanto é bom fazer o concurso do Senado. E normalmente o Senado, ele tem 10% das inscrições do INSS. É bem por aí, tá bom? Já tem pulo do gato para o INSS, tá, Jabas? Já pode entrar, já tem um monte de aula gravada, já pode ir assistindo. Semana do MP acontece semana que vem, Alan, no meio da semana que vem. Júnior, mas vai coincidir com a semana do IBGE. Gente, preocupa não, sabe porque é gravado. Se você se inscrever nas duas, você ganha um link e você assiste as 2 semanas. Tranquilo? Certo? Gente, ó, beijão. Professora Beatriz vai entrar no português definitivo? Sim, né? Agora eu vou fazer a minha... Como é que fala assim? Eu vou tentar seduzir para poder ir, tá bom? Certo? Gente, muito obrigada. Obrigada pela atenção mais uma vez. Obrigada por vocês estarem conosco, tá? A gente vai finalizar, né? Porque já terminou o nosso tempo. E a gente espera vocês para amanhã, para a última aula, a aula do Albert. Tá bom?
Tá joia? Então a gente vai. Amanhã vocês vão saber se a Beatriz vai entrar no português definitivo ou não, tá? Só vai depender dela agora, tá bom? Beijo grande pra vocês, tá? Tchau, beijo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Gostei demais de estar aqui com todos esses alunos e a oportunidade de poder ajudá-los também. E quanto eu aprendo também, né? Reiterando as regras, é muito bom. Tá, gente. Então, ó, beijão, boa sexta-feira para vocês, tá? Tchau, professora. Tchau, até a próxima.